Episódio 24 do Morrendo com Fanzentos, que todo mundo conseguisse entrar no servidor, já corri pro oceano pra enfrentar o Duke Fisher. Quanto mais pessoas no servidor, mais vida o boss tem, fazendo demorar ainda mais pra matar ele. E como eu queria um x1 sincero com o boss, eu chamei ele antes que todo mundo chegasse pra matar ele de vez. E foi uma luta épica, embaixo da chuva, onde eu ficava revezando entre minhas 3 armas principais: a fratura dos céus, que eu odiava, o livro do mijo, que tirava a defesa do meu inimigo, e a varinha LGBTQIAP+, que me dava o maior dano. Mas depois de uma árdua batalha embaixo da chuva, eu acabei perecendo pra esse boss maldito. Confirmei de fato que sem a enfermeira eu não conseguiria tancar o boss, então eu fiz uma casinha do lado da minha arena pra colocar a enfermeira, e depois voltei pra batalha. Além da enfermeira, agora eu tinha ajuda do 3S, que era um jogador que entrou no meu servidor assim que a gente entrou no hard mode. Então ele tava bem inicial e só conseguia sobreviver graças à ajuda dos outros players que davam itens pra ele ficar minimamente equiparado a gente, mas ainda muito abaixo do nosso nível. Por conta disso, ele atacava de longe. Toda vez que ele levava um único dash do boss, ele acabava morrendo na mesma hora. Tristemente, assim como da última vez, encontrei meu fim pelas mãos desse maldito peixe. Pela terceira vez, tentei enfrentar esse dragão peixe porco alguma coisa. E dessa vez conseguimos pelo menos chegar na segunda fase, porque eu tive a ajuda do Izin, que me ajudou, mas no momento que eu morri, ele não durou muito mais com o boss, já que ele não sabe desviar do boss, e só ajudava dando dano no boss enquanto ficava de longe e eu que ficava desviando e focando a atenção do boss em mim. Decidimos dar um tempo na luta contra o Duke Fisher pra respirar, e também porque a Steampunk apareceu, e a corrupção tava se espalhando demais, então precisávamos do limpa-minador que ela poderia oferecer. E o Carmin tava do lado do spawn, então precisava urgentemente arrumar aquilo. Eu até chamei os outros pra me ajudarem, mas quase ninguém veio me ajudar a limpar tudo. O Duke Fisher tinha drops muito bons pra todas as classes do Terraria, então ele precisava ser morto antes dos mecânicos. E por causa disso, voltei a coletar os vermes de trufa, e o máximo que eu conseguia. Eu, 3S e o Izin fomos novamente pra ação contra o Duke, e estávamos fervendo de vontade pra conseguir os itens dele. Só que novamente, eu morri para esse maldito peixe, e nesse momento eu pensei que estava perdido, porque o Izin não sabia desviar dele e morreria logo logo. E o 3R nem tinha como sobreviver a um dos golpes dele. Mas, pra minha surpresa, a vida do boss não tava sumindo. E foi quando eu vi, 3R estava incrivelmente lagado, e o boss não conseguia dar dano nele. Mas em algum momento a internet dele voltou a ficar boa e ele morreu e a luta voltou a ser focada em mim. Mas eu levei só uma na cara e morri novamente. Mas a sorte novamente bateu na minha porta, porque o 3S ficou com a internet horrível de novo, durando o tempo suficiente pra eu reviver. Aí depois ele morreu porque a internet dele novamente voltou a ficar boa. E o boss voltou a focar em mim e eu tomei mais um tapa na cara pra largar a mão de ser besta. Só que dessa vez não tinha 3S pra segurar o boss até eu voltar. Peguei minha vara e novamente puxei esse peixe dragão pra fora d'água pra enfrentá-lo mais uma vez. E dessa vez eu estava focado pra cacete. A luta durou um bom tempo, com o boss focando apenas em mim, enquanto Cirilo Sigma, no caso o Summoner, lutava contra ele de noite com seus minions. E o Izin atirava flechas consagradas de longe. Mas até os melhores uma hora encontram seu fim. Mas Cirilo Sigma e o Izin seguraram um boss tempo suficiente pra eu retornar à batalha e continuar a guerra. Mas fui encurralado e metralhado até minha morte novamente. Acho que o 3S deve ter chutado o roteador de internet dele, porque simplesmente ele ficou tão bugado, mas tão bugado que o boss em nenhum momento conseguiu matar ele depois daquilo. E é claro que aproveitamos essa oportunidade pra meter o cacete no boss enquanto ele focava no 3S. Tava rolando uma show de slime, sem querer acabamos invocando o King Slime. E ele não atrapalhou a luta, mas foi engraçado. Simplesmente a gente metendo o cacete no Duke Fisher enquanto um King Slime vinha se aproximando de cantinho. Tristemente a internet do 3S voltou a funcionar e ele morreu logo em seguida. Então o Duke Fisher foi matando um por um de nós. E quando eu reparei que o cara morreu, eu fui pro meio do campo de batalha e esperei ele matar todo mundo pra focar só em mim. Porque pra executar minha estratégia eu precisava do Duke 100% focado em mim pra eu começar a dar dash. E dar dash na cara dele com o escudo de Cthulhu. E sim, era pra isso que eu precisava do escudo de Cthulhu, pra terceira fase dele. Mas como ele tava a um fio de morrer, eu nem precisei me preocupar tanto porque ele morreu 2 segundos depois. E agora com a morte do Duke as coisas iriam ficar bem mais fáceis.